Olá, eu sou Marcelo Renault, aqui do canal Carreira em Detalhes. Hoje eu estou aqui com a figura ilustre do Antônio Moreno, né, um jogador de voleibol icônico aí na história da seleção brasileira, que pegou, né, Moreno, você pegou mais ou menos todas as fases. Você pegou ali o começo mesmo, que o voleibol começou nas Olimpíadas em 64, né? Isso. Mundial um pouco antes. Você pegou um pouco aquela geração da primeira Olimpíada e foi até pegar um pouco também da geração de prata, né? Que a gente até vai tratar isso pouco a pouco, né? E você teve um começo razoavelmente humilde em Santo André, né? Como é que foi isso? Que era difícil até conseguir roupa para jogar, tinha um pouco esse lado, né? Nasci em Santo André e a minha origem é muito humilde, né? Praticamente eu e minha mãe, a partir dos 3 anos, não me faltou nada. Minha mãe foi uma mãe sensacional e trabalhava na prefeitura, minha mãe, e a escola era perto da prefeitura. Então eu ia com a minha mãe, ficava com ela um período do dia, outro período estava na escola, e assim foi até começar o ginásio. Sei. No ginásio eu conheci um grande professor de educação física, que permitia que eu fizesse várias aulas com a primeira A, a primeira B, a primeira C, né? Ou seja, acabei ficando na escola muitas horas, né? Durante o ano, 2 anos, campeonatos colegiais, etc. e tal. E me identifiquei muito com o voleibol, embora eu tivesse jogado outros esportes, né? Me identifiquei com o voleibol e tive realmente um início de carreira muito rápido, né? É isso que eu ia te perguntar, porque você se interessou pelo vôlei. Eu sei que você praticou outros esportes, né? Mas por que o vôlei? Porque assim, ainda bem que você escolheu o vôlei, mas longe de lamentar. Mas assim, por que o vôlei? Porque naquela época que você mais ou menos estava começando no esporte, era o auge do basquete. Você tinha uma altura boa para o basquete. Era a época do Brasil bicampeão mundial de basquete. E o vôlei ainda não era tão grande, até a gente vai tratar disso, da era romântica do vôlei, né? Por que você escolheu o vôlei? Teve algum professor que te indicou? Não, joguei voleibol, futebol, atletismo, Um pouco de natação, tudo. mas acho que a minha habilidade, né, começou a se desenvolver muito mais pelos braços, né, e encontrei uma pessoa muito fantástica na minha vida, que foi Lázaro Azevedo Pinto, né, que fez com que eu me apaixonasse pelo voleibol. E também eu com 14 anos já fui para a seleção paulista e assim comecei uma carreira, fui indo em seleções paulistas, tal. Em 64 eu era o melhor jogador brasileiro infantil, em 65 eu era o juvenil, em 65 eu já fui para a seleção brasileira. E já foi para o Mundial de 66, né? Que foi o teu primeiro Mundial. Isso. Foi na Tchecoslováquia. E como é que foi essa experiência de fazer seu primeiro Mundial? Era o Sami Melinski ali ou já era outro técnico? Então, antes do Mundial, Sim. no mesmo ano de 65, teve o torneio do 4º centenário do Rio de Janeiro. Então o Sami fez O Brasil, como faltou uma equipe, não sei qual delas que faltou, então o Brasil dividiu-se em 2 seleções, A e B. Sim. E o Sami me trouxe para A, que foi uma surpresa para todo mundo, muitas pessoas, né? Que haviam jogado em Tóquio, foi para a seleção B e eu continuei na A. Devo muito ao Sami, bem como ao Célio Cordeiro, que era o técnico da seleção B. Para mim, uma surpresa muito agradável. E no decorrer desse torneio, eu já comecei a ter mais participação, né? E no final do torneio, nos seguintes amistosos, eu já era titular da seleção brasileira com 17 anos. Loucura. E depois, o ano seguinte, que você bem comentou, nós tivemos antes do Mundial, nós tivemos os Jogos Luz Brasileiros, que foi a primeira vez na minha vida que eu andei de avião. E fomos lá para Portugal e depois fomos à África. Depois veio a Tchecoslováquia. É só o esporte providencia isso, né? Assim, ele abre o leque mesmo. E nesse Mundial da Tchecoslováquia, o Brasil ficou em 13º, e até eu ia tratar isso um pouco contigo. O Brasil ficava bem lá atrás, né? Até eu acho assim, legal no acompanhamento da tua carreira, que o Brasil vai subindo devagarzinho nas posições nos mundiais e nas Olimpíadas, né? E ali já era um time com Paulo Russo, né? Figuras icônicas do vôlei brasileiro, né? O Nusma, né? Sim. O Ari Graça, eu nem sabia que o Ari Graça tinha jogado. O Volpe, o Feitosa, o Mário Dunlop, o Vitor Barcelos, também já era uma seleção, vamos dizer, a primeira seleção mais conhecida do Brasil, né? Você pegou ainda aqueles brasileiros muito primitivos, que eram pouquíssimos clubes, já pegou um pouco isso, sim, né? Sim, desde o infantil, que nós só tínhamos três estados, né? Juvenil um pouco mais de estados,
E o próprio brasileiro não tinha, não sei, mas aqui eram talvez 10, 12 estados que tinham voleibol que viessem para cá. E sem dúvida nenhuma, naquela época já se destacava, né? O Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e o Rio Grande do Sul. É verdade que vocês iam para esses campeonatos internacionais, aí já no caso de Mundial, PAN, que até vou tratar do PAN de Winnipeg, e vocês aprendiam coisas lá, porque não tinha interação, né? A TV não passava quase nada. Não... Foram tempos difíceis, porque o intercâmbio era muito pequeno, uma média de talvez 20 jogos internacionais, né? Atualmente se faz 60, 70, né? E até pela situação geográfica, né? Ninguém queria vir ao Brasil. Primeiro que não tinha um nível daquele, tinha uma expressão, daquele quilate, né? E naquela época existia uma supremacia incrível da escola europeia, da escola russa, toda a cortina de ferro naquela época dominavam o voleibol, mas os japoneses. Então, para nós foi assim, de vez em quando acontecia uma surpresa, assim, a gente chegar num lugar e a gente se assustar com uma determinada tática, né? Mais para frente um pouquinho a gente foi surpreendido pelas próprias mudanças de regras, né? Às vezes alguma adaptação assim, olha, mudou a coisa lá, o mês que vem, então nós temos que aprender algumas coisas diferentes. E uma coisa que era muito negativa era que as pessoas que iam, os treinadores que iam para esses campeonatos, dificilmente, né, divulgavam, né, dividiam, contribuíam com seus novos conhecimentos. Então criou-se assim uma dificuldade muito grande, né? Mas rapidamente isso foi embora com a chegada do Célio Cordeiro, depois Geraldo Fagiano, Paulo Mata. Então nós começamos realmente uma evolução. Uma interação maior, né? Aí vocês foram para o PAN de Winnipeg, que você sempre medalhou em PANs, né? Foram 3 pratas e um bronze, e esse foi uma prata. Até foi um PAN curioso, porque ele foi decidido em saldo de 7 por 1-7, né? Os Estados Unidos ganhou por 1-7, o Brasil foi prata por 1-7 em cima de Cuba. E o Brasil se classificou por causa desse 1-7, porque se fosse terceiro não ia para a Olimpíada do México, né? E depois, felizmente, as classificações passaram a ser pelo sul-americano, que a gente domina, né? É verdade. Mas dessa vez... Vocês sabiam disso? Porque o último jogo era com os Estados Unidos e o Brasil tinha que ganhar. Foi informado isso? Ó, vocês têm que ganhar esse jogo e tal? Sim, nós sabíamos. Sabia, né? Essa rivalidade, né, entre nós três, ela vai perdurar aí durante muitos Pan-Americanos, né? Muitos Pan-Americanos, e a gente sabia disso, sim. Que era um campeonato de maior expressão, você vê, classificava para... Hoje em dia não é tão pesado o PAN em termos de vôlei, né? Às vezes o Brasil manda a geração até juvenil. Mas nessa época não, classificava para a Olimpíada. Eram os melhores mesmo. E aí vocês foram para 68, para a Cidade do México, aquela Olimpíada, que até tem um documentário bacana do Hugo Giorgetti, que até o Paulo Mata fala, né? Que foram as últimas Olimpíadas livres, né? Que você podia circular fácil na vila, não tinha controle quase nenhum. Era até um pouco irresponsável, mas era porque não tinha problema, né? E devia ser muito bacana, né? Circular tranquilo lá, não ter chateação. Essa para mim, Marcelo, foi a Olimpíada mais gostosa, mais admirável, mais doce, mais inesquecível. Primeiro por ser a primeira, né? Primeiro por ser a primeira, né? Eu lembro perfeitamente, a gente saiu de um túnel do Estádio Nacional, era um dia de sol e tal, então nós ficamos algum tempo ali embaixo, na sombra, né? E de repente a gente sai no estádio e a galera mexicana muito amistosa, né? Brasília, né? E aí 1000 pensamentos vieram, né, pela cabeça e eu falava assim, poxa, eu tô realizando um sonho, né? O menino de Santo André, né? De Santo André, que ia de trem para treinar e pensava assim, poxa, estou entre os 144 melhores jogadores de voleibol do mundo, né? Não é mole, né? Não era um pensamento de moleque, né? Não era bem aquilo, mas eu estava ali. Não, mas era. Como um dos 144. Isso para mim foi assim, nunca mais vou esquecer esse momento, esse dia. E foi incrível, né? E depois vieram as próprias dificuldades competitivas. Né? Que o Brasil ficou em nono, né? O Brasil só ganhou do México. Só ganhou do México. E como é que é você ir para uma competição, principalmente nessa época, que vai melhorando com o tempo, como a gente vai vendo nos anos 70. O Brasil praticamente sabe que vai ser um dos últimos, né? Difícil sair ali da 8ª, 7ª posição, no máximo, não passava disso. É difícil se motivar quando você passa a primeira, segunda, terceira derrota, você continuar jogando, vamos lá, todo mundo focado, ou não? Você saber que não tem uma medalha de verdade na vista, né?
eu acredito que a gente mantinha sempre esse espírito de querer ganhar mais uma, querer ganhar mais uma. Pouco né? importando a colocação. Não importava, porque a gente tinha uma noção exata do que era uma Tchecoslováquia, uma Rússia, uma Romênia e assim, o Japão, toda. E muitas vezes nas próprias, mais para frente vamos falar disso, sobre os sorteios, né? Mas o México foi uma Olimpíada sensacional, a gente fomos bem dentro das nossas possibilidades. E o México não teve sorteio, foi todos contra todos. Sim. Tivemos um problema seríssimo no México, né? que foi um momento em que a equipe foi quase destruída, né? Mas felizmente nós tínhamos lá o Paulo Emanuel Dora Mata, que soube contornar essa situação, mas foi uma situação muito grave. Mas como assim quase destruída? Deixa isso mais claro que ficou... Deixa, tá. É até bom você conhecer um pouquinho dessa parte, né? A história é mais ou menos assim. Nós, depois desse início, 65, 66, 67, foram aparecendo muitos jogadores bons, né? Não apenas o Moreno, mas aparecendo o Gens, o Luiz Aymar, Mário Marques, uma série de jogadores promissores, né? Vieram surgindo nessa época. E nós fomos ocupando alguns lugares. E, de repente, fomos, então, para o México. E chegou no México, se não me engano, nós éramos eu acho que 4 ou 5 estreantes, jovens, né? E o resto eram os veteranos. O resto não, o restante eram de veteranos. E, de repente, aquela equipe dos veteranos de 64 foi perdendo espaço, e os jovens foram... Deveria ser natural, mas eles não aceitaram isso, né? Entendeu? Então, num determinado momento, houve uma greve dos velhos, sabe? Dos veteranos. E aí foi duro. Os garotos todos jogaram juntos ou resolveu-se? Não, o Paulo Mata permaneceu na convicção dele, mantendo uma equipe de jovens e alguns veteranos, mas os demais que foram para o banco não aceitaram essa posição. E depois entraram os dirigentes de peso, né? E a situação foi resolvida. Mas eu acredito que foi uma experiência maravilhosa, como sempre, né? A gente sempre diz assim, o Brasil estava sempre aprendendo, exatamente por essa falta de intercâmbio. Porque nessa época eu já estava na Faculdade de Educação Física, eu procurava livros para aprender, não tinha nada de voleibol. Até em São Paulo tem um bairro da Liberdade, e ali tinha uma livraria chamada Livraria Sol. Então eu pegava o trem, ia para a Liberdade só para ver as revistas de voleibol japonês. Obviamente não entendia nada, mas era bonitinho ver os desenhinhos, ver lá os jogadores, os craques, aquele que nós já vimos perdido em 66, enfim. Mas era uma fase assim de aprendizado mesmo. E vocês pegaram essa fase romântica, que também é romântica, mas também é muito dura, né? De às vezes vocês terem que tirar do próprio bolso para comprar um material. Imagina vocês devem ter passado por isso tudo, né? Você até fala nesse documentário do Hugo Giorgetti que o médico era ginecologista, né? Exatamente. Exatamente. Não tinha a menor condição. O doutor Samico era um ginecologista, não. A gente poderia contar aqui 300 histórias, né? Hoje mesmo eu estava comentando na nossa preparação física na Ilha das Enxadas, que era uma base da Marinha, né? Era bastante, vamos dizer assim, completamente fora de uma metodologia que a gente tem hoje, né? A gente caminhava com aquelas botas de latão de escafandrista, sabe? Nada. Arremessava granada, sabe? Vamos fazer a parte aeróbica, então pegava um marinheiro que corria mais que um coelho, acompanhava o coelho, não tinha jeito, enfim. Mas esse era o nosso Brasil, né? Mas mesmo assim, eu sempre friso uma coisa, Marcelo, nós sempre tivemos craques, né? O nosso modelo, a nossa cultura, a própria resistência do voleibol em relação até uma pequena discriminação, né? Voleibol é esporte de menino, tinha isso, esporte de velho, né? Mas rapidamente isso desapareceu. Mas isso dificultou muito a nossa evolução, sabe? Sim. Mas veja, você mesmo disse no início, mas sempre houve uma evolução constante. Isso foi muito, muito bacana. Não, sentia-se, avaliando aqui que eu pesquisei, né, para te entrevistar, você vê. Já no Mundial de 70 o Brasil foi 12º, mas tinha bem mais times, né? Era coisa de 20 e poucos times. E ali a gente ganhou da Itália, da Holanda e da Iugoslávia, você já via que já estava começando a ganhar do pessoal que não era top, mas já era um segundo nível, mas já estava chegando ali. Estava chegando ali.
o ouro foi para a Alemanha Oriental, Bulgária e Japão ganharam prata e bronze. Aí vem o Pan de Cali, de novo essa coisa da diferença de um setzinho para cada um. Sim. E ali o Brasil foi bronze, mas felizmente isso não classificava para 72, bastava ganhar o sul-americano que a gente ganhou, né? Esse time de 71 já tinha o Luiz Eymar, que você falou, né? O Lino de Melo Gama, que é até o irmão do Júnior, jogador de futebol. E o Bebeto de Freitas, né? Como é que foi a chegada do Bebeto? Ele foi se afirmando desde cedo que ele tinha muita personalidade, né? Uma pessoa de personalidade forte e tal, e muitas vezes ele ficava na reserva. Ele aceitava bem isso? Como é que foi a chegada dele? Se não me engano, o Bebeto chegou na safra de 69, não tenho certeza. Foi jogando um pouquinho. Chegou junto com o Negrelli, baita craque. O Bebeto sempre foi muito craque, muito voluntarioso, né? Obviamente ninguém aceita bem a reserva, né? Mesmo garoto. Não, a gente quer jogar, né? E muitas vezes a nossa vontade de estar lá dentro, né? A gente comete alguns excessos. Mas sempre foi o Bebeto sempre foi um exemplo de garra, sempre foi um cara muito dedicado, emocionalmente muito forte, às vezes fazia umas coisas loucuras, mas loucura no bom sentido, né? Como todos nós fazíamos, né? Mas esse grupo foi super importante. Eu acredito que a partir desse momento nós já tínhamos recebido um pouquinho, nessa fase nós recebemos uma influência muito grande do voleibol japonês, né? Eu ia tratar disso. Então vamos falando, né? E eu acho que nós nos adaptamos muito a esse modelo, né? Com certeza. Isso permitiu que o voleibol brasileiro desse um saltinho de qualidade. E aí a gente vai chegar a 72, eu vou tratar exatamente desse lance do Japão. 72, primeiro só tratar de uma questão que tem que tratar, que é o problema do atentado terrorista lá dos palestinos nos israelenses. Consta que vocês estavam perto, né? Que onde o Brasil ficava era razoavelmente perto do quarto onde deu o problema e tal. Deu para razoavelmente ver aquilo? Deve ter dado muita insegurança. Então, em primeiro lugar, deu pena da Alemanha, porque eles fizeram uma preparação assim, olímpica fantástica. Imagine um salto, com todo respeito à comparação, imagine você sair do México e ir para uma Alemanha, né, em todos os sentidos, né? O México deu um show de organização, etc. e tal. A Alemanha já ofereceu um outro patamar de tecnologia, de luxo, de conforto, de preparação de instalações, né? A segurança naquele tempo era absurdamente irritante, né? A gente tinha um portão, 2 portões, e até você chegar... Isso mesmo antes do atentado? Mesmo antes, porque nós estávamos vivendo o auge do terrorismo mesmo. Sim, então sim. eles, eu me lembro, se não me engano, nós éramos em 8 mil e pouco, e tinha 8 mil seguranças, quer dizer, era um para um, né? Como se fosse até uma sombra, que nem sua sombra. Né? E realmente isso aconteceu, me parece que foi uma série de falhas, né? Que a gente viu nos filmes, nos livros. Né? Tem vários documentários. Mas quando nós acordamos, a mensagem foi a seguinte: nosso prédio era praticamente vizinho do prédio do time de Israel. E a Olimpíada foi suspensa. O que aconteceu? Pô, os caras... E nós acompanhamos tudo. Aquela fotografia simbólica que aparece aquele camarada de capuz. Eu vi aquele cara, entendeu? E depois a gente acompanhou todo o movimento da retirada dos reféns, subindo no ônibus. Vocês conseguiam ver dali de onde estavam? Sim. Né? O nosso prédio, em frente ao prédio, tinha como se fosse uma pracinha, as pessoas saíram por ali, né? Pegaram os ônibus e foram embora. Depois a gente só sabe o resto pelo filme, mas nós acompanhamos, não ouvimos absolutamente nada, né? Quando aconteceu, não ouvimos nada, não saíram tiros, diz os filmes, então nós não ouvimos nada. E foi um momento de muita tristeza, principalmente no ano seguinte, né? Houve como se fosse um luto de um dia, nós tivemos culto de todas as religiões, foi um momento muito triste. E nós também ficamos entristecidos pelo acontecimento, e a Alemanha não merecia isso, sabe? Mas foi uma Olimpíada que infelizmente ficou marcada. E foi uma vida muito boa, né? Realmente é uma pena. E tratei já dessa questão geopolítica, e o Brasil continua aquela evolução. Ele perdeu do Japão, da Alemanha Oriental, que seria um ouro e prata. Aí foi o azar de ser mal sorteado, vamos dizer assim, né? Matou o Brasil já de saída.
E parece que perdeu também de Cuba de 3-2, mas ganhou da Romênia num dos jogos mais longos da história das Olimpíadas. Era aquela época de vantagem, que o jogo ia seguindo, né? Até pontuar era sofrido. Esse jogo vale uma observação. Esse jogo é um dos jogos mais longos da história do voleibol. Até hoje. 3 horas e 40 minutos, se não me engano. Né? Nós ganhamos de 3-2. Foi. Eu me lembro que eu joguei muito mal. Ah, é? Eu joguei muito mal. Chegou a sair do time ou ficou? Não, eu tenho esse orgulho, né? Eu joguei 2 Olimpíadas praticamente sem sair um minuto. Sem sair nenhum minuto, né? É muita moral. Na primeira eu saí um pouquinho, na última eu saí um pouquinho, mas essas duas porque naquela época eu privilegiava muito o jogador completo, sabe? Eu não queria dar chance para ninguém pegar meu lugar, então eu treinava os 6 fundamentos, até não vou dar chance para ninguém. Então eu tinha várias funções e várias posições que hoje tem alguns especialistas, né? Então, por exemplo, eu levantava, eu fazia bloqueio centro, eu fazia um ponteiro passador. Então, eu era um camarada bastante útil ao time, né? Mas nem sempre a gente jogava bem. Então, não tão bem numa posição, mas consertava na outra e a gente ia, nessa época, conheci eu tive 23 treinadores, Marcelo. Loucura. E nessa época também apareceu uma pessoa muito importante na minha vida, que foi o técnico, Valderbi Romani. Né? Eu considero que nesta época foi que o voleibol brasileiro começou a ter um pouquinho de tecnologia, um pouquinho de metodologia, uma preparação física um pouco mais qualificada, condições de treinamento melhor, enfim, uma série de mudanças estruturais. Né? E o pessoal acompanhava, ou seja, os jogadores que nós tínhamos, né, iam também evoluindo cada vez mais, porém, nós treinávamos pouco. Por exemplo, para você ter uma ideia, a minha vida, eu já era formado, né? A principal concentração foi em Santo André, e eu moro em Santo André até hoje. Então, o meu dia eu acordava às 6h30, ia dar aula no colégio de 10 para 7 até às 8h30, e aí treinava, das 9 ao meio-dia, almoçava, saía trabalhar e voltava para treinar à noite. Quer dizer, era uma realidade muito diferente, né? E não se treinava tanto, nosso intercâmbio era pouco. Mas mesmo assim você vê, por exemplo, foi um azar muito grande essa chave de Munique, né? Mas nós fizemos jogos muito bons apertados com eles. E você vê, nós estávamos enfrentando ali uma escola tradicional, né? Que vinha de um plano de medalha de ouro longo, estabelecido pelo Matsudari. Exatamente, que eu vou tratar dele. Que me chamava de filho. Eu vou tratar. Meu filho, ótimo. E uma escola oriental, da Alemanha Oriental, que é a escola de segurança, que vinha surgindo ali com novidades absurdas, né? Bolas de meio muito rápidas, bolas de segurança tremendamente altas, né? Jogadores com estilos feios, né? Mas impressionante o alcance do ataque da turma. Enfim, não foram surpresas, mas foram assim... Foram uma qualidade extremamente elevada, né? Eu lembro que o time do Japão, na minha opinião, dos 6, tinha 5 dos melhores do mundo, ou 4, vamos dizer assim. Né? Eles buscaram essa excelência, um time né? Incrível. E realmente o Japão tem assim, muito a ver com o Brasil, né? Assim, a evolução do voleibol japonês, eu vejo semelhanças com o nosso, né? Eles criaram esse plano longo que o Matsudaira, ele assumiu, o Yasutaka Matsudaira assumiu em 64, logo depois da Olimpíada. Ele acho até que ele jogou e depois ele assumiu direto como técnico. E ele deu o plano, nós vamos ganhar o ouro em 72, você vê, incrível, né? Ele até cravou quando que seria, né? E começou todo aquele projeto e tal. Ele escreveu um livro que eu acho que é dos melhores que eu já li de vôlei, Winning Volleyball. E ele é incrível, assim, você lendo o livro, como que ele, de certa forma, ou indiretamente ou diretamente, acredito até que diretamente, influenciou o nosso vôlei, né? De entender que, olha, nós não temos jogadores mais altos e mais fortes, mas a gente pode suprir isso, todo o trabalho de força mental. O trabalho, assim, eu vejo muito espelho do que ele fala, do que o Bernardinho fala de não querer, de sair sempre da zona de conforto, deixar o time sempre inquieto, sempre querendo mais.
O Bebeto de Freitas falava sempre muito de repetição, muita repetição, que é a repetição que leva à perfeição, e o Matsudaira falava disso. É incrível como ele já meio prenunciava o que nossos grandes técnicos do futuro fariam, né? E ele meio que, entre aspas, te adotou como filho, né? Ele se identificou muito contigo. Sim. Eu acho que isso começou na Copa do Mundo de 69, né? Que o Brasil ganhou do Japão e tirou o ouro do Japão. Por causa dessa derrotinha. Isso mesmo. Ele se surpreendeu. E ele fala no livro, a gente perdeu dos latinos pela emoção. A gente começou mal o jogo, o Brasil se empolgou e acabou ganhando da gente, o que não deveria ter acontecido, de certa forma não deveria mesmo. É verdade. E que aí, imagino que aí ele te conheceu, né? Ele viu o teu potencial. Se não me engano, a partir de 69, assim, o Japão começou a vir para cá várias vezes, né? E era assim, jogava a seleção brasileira feminina contra a feminina do Japão. Vinham os dois. Era 15-1, 15-0, 15-2, depois saiu o Brasil, fizeram um joguinho entre elas, né? E a mesma coisa com o masculino. Mas a diferença já era um pouco já menor. Era menor. A gente não perdia, mas fazia assim, jogo mas ia lá para cima. E num determinado momento, não lembro, eu só acho que foi 69, o Matsudaira veio para cá e ficou um tempo muito grande aqui. Né? Inclusive tenho fotos dele aqui na praia de Copacabana. E ele me convidou para acompanhá-lo nos diferentes locais, no Brasil inteiro. Então nós estreitamos muito as relações, né? Eu traduzia um pouco do que ele falava, eu demonstrava um pouquinho e a gente foi criando uma amizade muito grande, né? A ponto de me convidar para estagiar no Japão. Em 72 eu fui para lá, antes da Olimpíada, convite do Matsudaira. Fiquei lá alguns meses estudando o voleibol japonês. Ele teve essa generosidade, né? Porque eu acho assim, muitos técnicos de outros países iam chegar, ó, a gente está dominando agora, vamos manter aqui e não dar muita informação para os outros não. Mas nesse livro ele escancara assim o troço todo, ele era bem generoso, né? Sim, ele era generoso, muito bacana, um excelente comunicador, um excelente motivador. Você conversava em japonês, que eu sei que você aprendeu um pouco na época. Um pouquinho de japonês, arroz e feijão eu dominava na época, mas para falar com os atletas, o Matsudaira falava um inglês bem, mesmo. A gente se comunicava bem. Mas ele era um camarada assim, às vezes ele trabalhava como um comentarista, ele era Relações Públicas no Nippon Kokan, enfim. E eu lembro perfeitamente que quando existia um erro absurdo, né, por exemplo, do Oda, que era um gigante, o Oda batia uma bola lá fora, mas bem longe, né? Então ele falou, vocês estão vendo que força tem o Oda? Onde ele bateu a bola? Qualquer um outro falaria assim, nossa, grandão, magricelo, ruim. Não, muito pelo contrário, ele enaltecia. Ele dava força. Ele é eu acho que o maior mérito dele foi criar o que eles chamam de mental power, né? A força mental. A força mental. E o espírito de equipe, quer dizer, aquele espírito do kamikaze, né? Ele levou para a quadra. Então, o treinamento até a exaustão, Marcelo. Né? Eu lembro perfeitamente que uma vez um atacante errou uma bola, né? Ele teve que repetir aquela bola, não é balela, 39 vezes. Acertando tudo. Não, acertando, chegou depois da 20ª, ele estava morto, porque não dava um espaço para o cara se recuperar, sabe? Bateu, caiu, abriu, bateu, caiu, abriu, pô. E aí ele ficou satisfeito. Então esse era o espírito, né? E muitas vezes assim de uma exigência anormal, né? Não só da seleção japonesa, bem como todas as equipes do Japão tinham mais ou menos uma filosofia de kamikaze, de treino absurdo. E eu acho que isso passou para o Brasil, né? Se você for ver o Bernardinho, ele, na época de ouro ali dos anos 2000, o time treinava enlouquecidamente. Um dia que treinou no estacionamento que ele não queria perder tempo. Não treinar aqui, porque... Não, isso é verdade. Isso dá resultado? Isso dá. Porque eu lembro que eu fiquei muito tempo com a equipe da Yashica, daquelas câmarazinhas no Japão. Elas treinavam todos os dias das 11 às 5. Todos os dias. E tinham 3 folgas por ano. Natal, Ano Novo e Dia do Trabalhador. Não tinha domingo, não tinha nada. Não tinha domingo, não tinha nada, entendeu? Mas era uma coisa assim, vamos lá, treinamento de saque. Sem saque na paralela, sem saque no meio, sem saque na diagonal, que é um negócio assim, absurdamente. E
aquela força mental, vamos repetir, repetir. Não tinha uma perda de entusiasmo a momento nenhum. Aí você vê, contra esse vôlei, vocês faziam um jogo duro. O Brasil, que tinha um monte de gente que precisava ganhar dinheiro, tinha trabalho, treinava 2 horas por dia quando dava, às vezes nem isso. Até o Bernard fala que ele chegou a pegar várias épocas de treinar 2 dias na semana. E vocês conseguiam fazer frente, geralmente perdiam, mas fazia frente para o Japão e também para o leste europeu, que era todo comunista, o pessoal era militar. Sem dúvida. Não precisava ganhar dinheiro, já tinha vida ganha, era só treinar. Sem dúvida. Então, realmente, quando o Brasil se estruturou, isso eu acho que começou mais ou menos com o Nussmann mesmo, né? De criar de fazer os jogadores virarem profissionais, né? De prender o pessoal aqui, né? O pessoal estava começando a fazer uma certa evasão para a Itália e tal. E teve mesmo convite para você ir para os Estados Unidos e tal? Então, eu tive convites toda a minha existência, sabe? Eu sempre tive 2 pontos que me impediam de aceitá-los, né? O primeiro deles foi que eu sou filho único, eu e minha mãe. Então, saudade. Aquela reciprocidade que você quer dar, tudo aquilo que a mãe fez. Então, e por outro lado, eu sempre achei que o voleibol brasileiro precisava de mim, sabe? Precisava. Não falo isso por vaidade, entendeu? Eu falo assim que eu tinha uma sensação de que, pô, eu não vou abandonar. Agora que nós estamos indo, estamos devagarzinho, estamos indo, né? Mas a maior balançada que eu dei, Marcelo, foi quando eu acabei de falar que em 72 eu fui estagiar no Japão, né? Então, quando eu cheguei lá, inclusive, o Necoda estava com um problema no braço e tal, né? Então, o Matsudaira me fez a seguinte proposta, né? Você vai voltar ao Brasil, você joga a Olimpíada de Munique, aí você vem para cá, joga na Nippon Kokan até a Olimpíada de 76. E aí volta. Né? E aí você pode ficar como um gerente da Panasonic o resto da sua vida. Olha, poucos iam dizer não, hein? Era Matsushita, né? E aí eu fiquei balançado, obviamente, mas como a gente treinava pouco, eu sempre foquei muito no estudo, né? Então eu consegui me formar, fazer um mestrado, fazer uma segunda faculdade e tal. Então nessa época eu já estava lecionando em faculdade, eu já tinha feito concurso público, eu já estava dando aula em 2, 3 colégios, como você disse anteriormente, a gente treinava de noite. Então todo o resto da minha vida eu fui me ocupando. Trabalhador normal, ocupando. E também uma coisa aí eu não sabia o que dizer para o Matsudaira. E aí, quando é que você chega e tal? Aí eu falei assim, mas aí eu pensei direitinho, né? Foi enrolando, E fui enrolando, falei assim, a minha mãe tem uma doença muito séria nos olhos, né? Eu não sabia como dizer catarata, né? Eu falei, e eu não posso deixar minha mãe assim aqui, não tenho quem deixar e tal. Falei, tá bom, ele falou, amanhã a gente conversa. Mas assim, ele me telefonou. Mona-san, tudo bem, olha, nós já planejamos assim que você descer com a sua mãe no aeroporto, você vai direto para a clínica do Dr. Funayama, alguma coisa desse tipo. Um fera assim, disso. Que é o melhor de todo o Japão. Aí a casa caiu. Aí fiquei uns 3 dias sem dar resposta para ele. Falei, já sei que você não vem. Mas depois dessa não vem. Essa mentira foi fantástica. E aí vamos caminhando para Montreal, né? Teve o Mundial de 74 no México, sempre no México, né? Você foi várias vezes no México, teve Pan no México, Olimpíada e o Mundial. E você teve um problema no dedo, né, da mão direita. Isso é que eu acho incrível, porque era em tese para você estar fora, a tua mão que batia. Sim. E tal. E aí você começou a bater de esquerda. Eu não sei se você já fazia isso. Eu sempre... Você tinha facilidade? No Lázaro, né? Lá Sim. atrás, eu brincava, né? Eu lá sempre falava, vamos treinar recurso. Eu sempre fui bem ambidestro, né? E numa seleção juvenil tinha um paulista que de vez em quando batia de esquerda como recurso. Eu falei, não vou bater de esquerda como recurso, eu vou desenvolver a esquerda para ser uma arma mesmo. Bater, né? Isso ficou muito patente. Mesmo quando eu era infantil, eu já usava o braço esquerdo. Com 17 anos, 18 anos, já usava. Mas fiquei muito melhor de esquerda quando eu
Tá aqui, ó. Ainda tem? É, dá para Tem ver. uma cicatriz no segundo dedo da mão direita. Isso aqui foi uma besteira. Posso contar a história também? Pode, Não? fica à vontade. Você edita, né? Não, pode botar. Então, isso aqui foi uma brincadeira. Nós estávamos treinando em Resende, naquela época. A gente treinava em Resende por quê? Porque era metade do caminho, Sim. de São Paulo e Rio, né? E aí ficávamos num hotel e numa determinada manhã, estava um dia sensacional, claro, nós estávamos saindo para treinar. E eu fiz uma brincadeira com o Mário Marcos, né? E o Mário Marcos saiu correndo atrás de mim. Ali no saguão do hotel. Aí eu falei, eu vou para fora do hotel, né? Só que a porta estava fechada. É de vidro, né? Pá! E a parte de cima da porta caiu e cortou o tendão da segunda mão. Faltavam 37 dias para o Mundial. Né? Ferrou, né? Em tese, Aí eu fui lá para a clínica de Resende. Não culpo nada, mas o cirurgião que fez a cirurgia talvez não fosse tão habilitado ou não deu sorte, né? Então a coisa evoluiu, mas eu não parei de treinar em nenhum momento, né? Eu fazia tudo que eu podia fazer, todos os gestos, só não podia bater com a mão direita. Então aí nesse período então a mão esquerda era Você chegou a temer o fim da carreira disso ou não? Não. Eu temi muito de não poder disputar o Mundial. Não dá tempo. A primeira pergunta que eu perguntei para o Souto, e aí, tô fora? Ele falou, não, nós vamos esperar você até o fim, né? E aí foi assim um absurdo, eu fui cicatrizando, a medida que já podia encostar a mão na bola, sem bater, sem nada. Então eu acho que eu fui jogar um voleibol normal praticamente uns 5, 6 dias antes do Mundial, né? Mas o grande problema não era bater, o grande problema era bloquear. Que não tem jeito. Quando a pessoa batia algum bloqueio, eu era bloqueador de centro. Quer dizer, não tem jeito. E a hora que a bola batia na minha mão, ela ficava completamente mole, eu não tinha nenhuma ação com a mão, né? Mas já existia manchete naquele tempo, então eu ia de esquerda. Mas no final do campeonato eu já estava fazendo direitinho. E na folga do final do ano, né, isso acho que foi em setembro, outubro, por aí, um pouquinho mais cedo talvez, em dezembro eu fiz uma segunda cirurgia e ficou... Essa boa. Mas eu tinha que jogar esparadrapado, porque o dedo ficou mole. Então, chegou a ficar pendurado ou não? Quase, né? Não, ele ficou, porque você não tinha o tendão para estender, então ele ficou sem tendão, ele ficava assim. Então eu tinha que esparadrapar aqui e trabalhava o toque de bola com 2 dedos. E nesse Mundial já chegou o William, né? É engraçado você ver que os jogadores vão pingando, né? Chegou o William já que faria parte da geração de prata, né? E aí tem o PAN de 75 na Cidade do México, que o Brasil foi prata, e ali Cuba já estava começando a mostrar aquele voleibol forte dele, né? De muita porrada, de muito salto. Como é que era encarar Cuba, né? Que devia ser complicado. Acho que eles ganharam 3-0 todo mundo, se eu não estou muito enganado. Eu não vou lembrar os placares, mas Cuba veio assim por uma influência da escola oriental, né, daquela Alemanha oriental que importou um monte de gente, um monte de treinadores. Eles fizeram realmente um trabalho muito forte, tanto masculino como feminino, né, em Cuba. O comunismo até ajudava, né? Tinha uma relação... Sim. Porque, e eu acredito que os cubanos também pegaram o esporte como uma alavanca de vida. Como uma oportunidade de conhecer o mundo, serem diferentes e tal. E eles vieram assim com uma escola de força absurda, Marcelo. O bate-bola de Cuba, o aquecimento de Cuba era assustador, dava vontade de você ir embora. O que eu vou fazer aí? O que eu vou fazer aí dentro, né? Mas eles tinham uma força física absurda, mas não eram tecnicamente tão bons, né? Eles tinham um poder de ataque muito grande. E a gente conseguia, às vezes, equilibrarmos alguns jogos, né? Ganhamos algumas vezes deles também, muito mais na nossa técnica individual do que outro lado, né? Você falou do William. Aqui vale um comentário, né? O Brasil sempre teve a felicidade de ter grandes levantadores, sabe? É uma posição que eu não me lembro de gente ter tido problemas. Vira e mexe já tem um problema, né? Com atacante de ponta, de meio, né? Falta a posição. Depois, mas levantador livres, não, é verdade. Mas nós nunca, historicamente, eu volto em 66, nós tínhamos 3 grandes levantadores, sabe? Um melhor que o outro, né?
E assim veio, historicamente, não me lembro de uma fase da gente ter problema com o levantador. E o William faz parte desses grandes levantadores, né? Depois enfim, Bebeto, eu posso falar todo mundo, Ricardinho, Maurício. Eu acho que é uma posição que nós sempre tivemos jogadores, até hoje, né? Até hoje nós temos o Bruninho, temos o William, né? Eu acho que é uma posição que nunca tivemos problemas. E nesse PAN de 75 chegou também o Bernard e o Fernandão. Então já vai começando a chegar aquela rapaziada lá. Como é que era receber esse pessoal? Você já sentia esses caras vão ser craques? Ou não? Foi um começo mais leve? Eu tenho a impressão que o Bernard chegou um pouquinho mais cedo. Sim, mas eu digo assim, de ser convocado para uma competição, né? Sim. Jogou amistosa. Tá? Olha, uma coisa que sempre foi muito bacana, né? Aquela rivalidade que existia entre paulistas, cariocas, tal, ela foi diminuindo, sabe? Era uma rivalidade agora muito mais frágil, vamos dizer assim, né? Que a gente formava um grupo muito forte, né? Então nós começamos a ter uma amizade muito grande, né? O Bernard se tornou amigo de muita gente, o Fernandão, uma pessoa, então nós não tínhamos sensacional, então a gente não tinha diferença nenhuma. E começaram a chegar jovens talentosos, né? O Bernard, por exemplo, é um exemplo de um cara extremamente talentoso, né? Nem era tão alto, né? Eu acho que, se não me engano, 86, 87, mas extremamente rápido, talvez um dos jogadores mais rápidos que eu já vi na minha carreira toda. Então, eu repito assim, nós sempre tivemos craques, sabe? Nós não tivemos condições da gente poder desenvolver mais ainda, né? E você vê, nessa época, o voleibol brasileiro já começou a se impor, né? A gente já excursionava as pessoas, as equipes vinham para cá, fazíamos torneios, e o Brasil sempre se apresentando muito bem, né? E aí já tinha assim, uma pequena estrutura clubística, né, que já começava a nos ajudar de alguma forma, que a gente não precisasse largar tantas coisas em função do esporte. Os clubes já começaram a se estruturar um pouco mais, né? O Braguinha começou a ajudar também, né? O Braguinha veio um pouquinho depois, acho que 80 para frente. Mas naquela época, eu acho que nós tínhamos como grandes equipes o Minas Tênis Clube, o Botafogo, o próprio Santo André, que depois veio a ser a Pirelli. Nós tínhamos uns times do Sul, mas que era um time fantástico, era o time do Santos. Sabe? Então, normalmente. Tinha o Santos e Botafogo. Você pegava Santos, Botafogo, Minas e Santo André. Já tinha um nível bom. Ali era um nível muito bom. E dali saíam, vamos dizer, 80%, 90% das seleções brasileiras. E aí vamos para Montreal, 76. Que aí chega o José Roberto Guimarães. De novo, eu não sei se foi a primeira convocação dele, mas foi o primeiro campeonato. Foi. Né? E o Zé Roberto, como é que ele era? Ele fala muito bem de você. Aliás, se você for ler comentários dos outros jogadores, eles geralmente te elogiam, né? Você recebia bem. Paguei todo mundo. Não, eu estreiei como capitão em 72. Até 80 você foi. Até 80. E sempre sempre procurei uma harmonia, sabe? Sempre defendendo a equipe. Eu já dialogava bem com os treinadores, argumentava, né? Eu era o esparadapeiro do time, eu era sempre o último a aquecer. Faz uma botinha, conserta o dedo, minha mulher. E assim, a gente ia no ônibus fazendo todas essas coisas, né? O Zé Roberto chegou, já era um companheiro de equipe há muito tempo, né? O William Moreno, o Décio Cataruzzi, nós jogamos todos juntos. E o Zé Roberto é um outro levantador que veio aí também para marcar a história. E ele foi, naquela época, nós precisávamos de um expert, né, no fundo de quadra. Então, em determinadas situações, socorro, Zé Roberto, entra aí. Ele entrava para defender. A gente estava, às vezes, sacava muito bem, a gente estava sacando, defendendo, passando, né? Então, o Zé Roberto era um camarada, um especialista. Se fosse hoje, ele seria um dos melhores líberos que nós teríamos por aí. Até provavelmente jogaria de líbero. Né? E você sentia nele, assim, tipo, futuro em termos de ser um técnico e tal, ou era muito cedo para isso, ou nem pensava nisso? Eu acho que era um pouco cedo,
O Zé Roberto tem 6 anos a Não, ele menos era que novo. eu. Ele era novo. Ele jogou em Santo André também. Sim, né? ele é de Santo André. Ele nasceu no Quintana, interior, ali pertinho. mas começamos a jogar juntos lá em Santo No André. Randy, acho. No Randy, perfeito. É. Então, o Randy, eu tenho que falar aqui o Randy, que eu saiba, foi o primeiro patrocinador de uma equipe de voleibol do país. Fez uma quadra na sua fábrica, sabe? Então eu lembro perfeitamente que dava um suporte financeiro para os treinadores, para os atletas, sabe? E perdi. Ela está falando do Zé Roberto, que se Então, você via isso, futuro nele. perfeito, perfeito. Então, vou recuperar. Então, o Zé Roberto sempre foi muito interessado, sempre teve uma boa leitura do jogo, tá? E sempre muito dedicado também, né? Batalhava muito por ser o mais baixinho, né? E até fazia questão de todo bloqueio, saltar, fazer se tocava na bola, bloqueava, né? Lembro que uma vez ele me bloqueou e deu risada na minha cara. Eu falei, tudo bem, você nunca mais vai me bloquear. Nunca mais, foi o primeiro e último, né? Mas de muita garra, né? A maioria dos atletas, Marcelo, tinha uma dedicação incrível no treinamento, sabe? A gente trouxe sempre tem um ou dois, né, que não gostam tanto. Que não gostam tanto, mas de uma forma geral, a qualidade, o nível de dedicação da turma era muito alto. O Matsudaira fala isso, que o grande jogador, você vê que ele gosta de treinar, não é um cara focar tanto no que vai acontecer no campeonato, tá? Ele gosta do dia a dia ali, de cair dentro, né, treinar loucamente aquilo, né. E aí teve esse lance que você não quis ir para os Estados Unidos. É meio como o Oscar Schmidt no basquete, assim, que não quis ir para o NBA para não perder a seleção. Você falou da sua mãe também, né? Também tinha esse lado, né? Não perdeu o contato com a seleção. Eu não quis porque naquela época o Rio, se não me engano, eu corria assim, ó, quem for para lá perde a sua condição de amador e não pode ir para os Jogos Olímpicos. Ainda tinha isso. Eu priorizei ficar aqui, principalmente lógico que a vontade era grande, né? Mas como eu disse para você nessa época eu já estava casando praticamente, né? Eu já tinha me apaixonado por uma aluna. E, enfim, a minha vida já estava bem organizada, para mudar tudo, delineada, né? Entendeu? Mas, basicamente, eu já carregava comigo aquele modelinho de professor, que olha o quanto significaria para mim uma Olimpíada, né, estar presente, enfim. Eu já vislumbrava assim, um futuro, né, ligado realmente ao esporte. Né. E teve esse lance do Nusma assumindo a CBV em 75 e vindo com aquele lance. O Brasil, vamos armar para ganhar a medalha, preferencialmente de ouro. Ele até diz, né, quem não acredita saia da sala, porque de agora em diante vai ser assim. Passou essa firmeza? Ou isso foi uma coisa que foi ganhando mais força com o tempo? De assim, agora vai, tipo, agora a coisa vai ter mais estrutura, vai ter mais... Ou foi mais lento esse processo? Não, eu conheci o Nusma em 65, né, no início, ele foi meu contemporâneo. E depois, com mais frequência, estivemos juntos, e o Nusma sempre foi um camarada assim, eu acho de sempre muita visão, sabe? Sim. E não gostava de perder de nenhum. Quando ele foi para a reserva, ele ficou louco. Começou a treinar cada vez mais, cada vez mais. E eu acredito que o voleibol brasileiro deve muito ao Nusma, porque quando ele assumiu em 75, ele realmente entrou com umas ideias bastante audaciosas, né? Levou o jeito dele para o voleibol, né? E eu até coloco aí um divisor de águas de 75, a chegada dele, depois fez aquele projeto do Mundial Juvenil no Brasil, que surgiram as gerações de pratas, né? E até o feminino também, teve os dois, e também ajudou as mulheres muito. Exatamente. Então, a visão dele foi uma visão mais empresarial, mais competitiva, e o objetivo dele sempre foi criar condições, né? Dessa possível evolução. Muito bem articulado, né, Marcelo? Conseguiu parceiros, né, e contatos maravilhosos, sabe? Muito bem relacionado em todo lugar que a gente era muito bem recebido. Eu acho que o voleibol, o voleibol brasileiro deve muito ao Nusma. Então foi dramático como se vende? Realmente foi rápido, assim? Rapidamente se sentiu uma diferença de, opa, o vôlei brasileiro deu um passo à frente? Sim.
ele deu um passão à frente, mas um pouquinho depois é que realmente ele se concretiza como um novo modelo, né? Sim. Mas foi aí que começou todo o nosso aumento de intercâmbio, né? Aumento das competições nacionais, tudo isso foi acontecendo de uma forma muito mais. O número de praticantes aumentou consideravelmente. Nós já deixamos nessa época o basquetebol para trás, né? Ou seja, já ali no fim dos anos 70 já deixou? Não, nós estamos falando de 75, né? Sim, eu acredito 75. que por fim de 70, eu que 75, 76 a gente já estava pela evolução do voleibol feminino. Né? Aí o número de praticantes cresceu absurdamente. Que antes o voleibol feminino realmente era muito modesto, nos anos 60 sim, e começo dos anos 70 era bem fraco mesmo. Né? O basquete veio uma decrescente, né, depois dos mundiais, começou, né? Ele veio e de repente o voleibol começou. Mas se bem que nessa época tinha o Oscar, o Marcel, até tinha uma boa geração. Mas o feminino é que foi diminuindo. Que foi né? o que foi. Apesar de que chegou a Hortência e Paula, não sei não. Como? A Hortência e a Paula chegaram mais ou menos aí. Sim. Eu acho que talvez seja uma impressão Vamos errada. Beber. Pode ser que eu esteja enganado, pode ser. Mas aí temos o PAN de 79 em San Juan, o Brasil foi prata de novo. E esses PANs, assim, uma coisa que me chateia, assim, quando as pessoas falam do Pan-Americano, não sei se você compartilha dessa ideia, provavelmente sim. Que, assim, diminuem o PAN, é uma coisa que me irrita um pouco. O PAN é bem ou mal, fora a Olimpíada, é o maior evento de esporte do mundo. Concordo. A Europa não tem um PAN deles, eles têm campeonatos ou de atletismo, ou de basquete, mas eles não juntam. A África não tem isso, a Ásia não tem isso. É só as Américas. Então, assim, me lamento que às vezes se diminua o PAN, né? Eu acho que o PAN tem grande importância, principalmente nessa época que o vôlei se jogava à vera. Sem dúvida. Nós sempre demos importância naquela época ao Pan-Americano, porque é o que você disse mesmo, era a Olimpíada das Américas. Das Américas. Né? E todos vinham com o time A. Sim, time A e eram realmente Quantos resultados dos Pan-Americanos foram superiores aos Jogos Olímpicos? Principalmente quando veio os Estados Unidos, como a própria Cuba veio evoluindo muito. Recordes mundiais batidos. Sim, né? Quer dizer, então, para mim, aqui para o Brasil, nós sempre demos a importância máxima ao Pan-Americano. E era considerado também uma preparação para os Jogos do ano seguinte, que eram os Jogos Olímpicos. E nesse PAN já entrou, eu não sei se eles estrearam ali, mas foi a primeira competição. O Montanaro, o Xandó e o Renan, vindo dessa seleção juvenil que estava se despontando e tal. Sim. E alguns deles já estrearam como titular. Já era o início de uma nova era, né? Aquela experiência negativa de 68 te influenciou? Tipo, você viu como novato, como os veteranos receberam mal a chegada dos novatos? Isso te influenciou? Você ficou lembrando disso quando chegavam os novatos e para receber direito? Não absoluto. Afetou. A gente até fazia, nessa época, tivemos como técnico Paulo Russo, né? Sim. E ele procurava mesclar um novo e um velho no mesmo quarto, um novo e um velho, né? Um antigo. E eu sempre priorizei isso também. Eu sempre procurava receber essa galerinha de uma forma legal. E nessa época também eu já estava com 30 anos praticamente, eu já conseguia enxergar quem ali ia ser um talentoso, quem ia ser um grande jogador, né? Enfim. Era óbvio no caso do Montanaro, Renan e Xandó, que eles vinham para ficar? O Renan era o mais óbvio de todos, né? O Xandó era um cracão também, quer dizer, repetindo, nós sempre tivemos o Montanaro um grande jogador, né? O Renan despontava já naquele estilo de jogador que eu considero o mais difícil de surgir, que é aquele jogador completo, né? É o que mais te lembrava de você mesmo? Eu gostava desse tipo de jogador que faz tudo direitinho, ou seja... Tem todos os fundamentos. É aquele tipo de jogador que está sempre contribuindo de alguma forma, né? Sim. Você vê até hoje, por exemplo, você já viu no ano 2018, você vê sobrar uma bola no fundo, né? Na mão de um grandão, ele não consegue botar uma bola na ponta em condições de ser atacada, né? Ele dá 2 toques, enfim, né? Então, desde aquela época, essa turma fazia isso muito bem, né? Tinha uns que não sabiam nem dar toque, mas estavam na seleção, por outras qualidades, né? Mas a gente teve uma série de jogadores nesse nível, né? De serem jogadores completos, né? E aí vimos para Moscou. E aí a evolução já é clara, assim. Eu acho que sempre que se avalia o vôlei
brasileiro, até um dos motivos de eu estar fazendo essa entrevista contigo, não só da tua carreira, mas também valorizar isso. Você fala muito assim, da geração de prata para frente. Eu acho que não é bem assim. Eu acho que teve toda essa evolução da tua geração. E ali em Moscou já estava no quase, assim, se você for ver os resultados, é uma pena que o Brasil estreou perdendo a Iugoslávia de 3-2. Se tivesse ganho esse jogo, provavelmente tinha ido para as semifinais, né? Porque a gente ganhou da Polônia, e era um grupo difícil e tal. E se passa para as semifinais, já era no mundo, no mínimo, quarto, né? E a Polônia era a atual campeã olímpica. Então, 80 a gente estava muito bem. Nós fizemos um Mundial ótimo na Itália. Ficamos em sexto lugar. A Itália começou a surgir ali, né? Que foi lá, né? Dali a gente já começou a receber uma série de convites, um monte de brasileiros indo para a Itália e tal, né? Esses Jogos Olímpicos, para mim, eu concordo perfeitamente com o que você disse, né? Esse primeiro jogo com a Iugoslávia, cada técnico tem as suas convicções. Sim. Né? Então, todo mundo respeitava a convicção. Então, e a minha intuição, a minha análise daquele jogo, ela foi realmente ser confirmada na segunda partida com a Iugoslávia. Se nós tivéssemos jogado aquele jogo... Que é a disputa do quinto e sexto lugar. No quinto e sexto, nós tivéssemos jogado, nós teríamos batido a Iugoslávia. E com certeza nós teríamos, com certeza, quarto nos Jogos Olímpicos. Mas... Ou mais, né? Nunca sabe. E a gente tem que respeitar a convicção do técnico. A opinião dele aqui, o meu time é esse aqui, nós perdemos, né? E depois, da carruagem dos outros jogos, ele fez algumas mudanças e a gente conseguiu bater a Iugoslávia, né? E você sentia chance de medalha, assim, quando chegou em Moscou, tipo, talvez agora dê, ou não? Não sentia chance de medalhas, mas sabia que a gente tinha condições de brigar. E foi o que realmente aconteceu. Nós tivemos um momento assim, Marcelo, que eu sentia que eu estava na melhor equipe do mundo. A gente segurava, enfim, né? E tivemos momentos que falamos, nossa, hoje vamos tomar um vareio de bola aqui. Eu acho que era inconstante, né? Talvez fosse isso, né? Tinha momentos de genialidade e outros que baixavam o nível, né? Mas nessa época a gente já tinha uma série de jogadores com patamar assim internacional, né? Quanta gente foi para fora jogar voleibol, quanta gente brilhou lá fora. Não somente atletas, né? Mas treinadores, médicos, enfim. Já era outro esquema. O Brasil já estava exportando realmente nosso voleibol de qualidade, né? E ali nessa Olimpíada chegou a Mauri, que até seria ouro em 92, né? Teve uma carreira longa ali, conseguiu ser prata em 84 e ouro em 92. O Badalhoca e o Bernardinho. É engraçado como, assim, levantadores reservas, que foi mais ou menos o que eles foram, depois viraram os nossos maiores técnicos, né? Tanto o Bernardinho quanto o Zé Roberto. No Bernardinho, te faço a mesma pergunta do Zé Roberto. Você sentia isso nele? Esse cara tem uma leitura de jogo boa, ele enxerga bem o que está acontecendo? Então, os meus primeiros contatos com o Bernardinho, acredito que foi 67, 68, por aí. Pô, né? Tanto atrás assim? Porque quando faltavam jogadores para treinar na Ilha das Enxadas, né? Eu falava assim, Paulo Moto, professor, chama aquele loirinho do Fluminense. Era o Bernardinho. Né? Ele era um juvenil, mas sabe aqueles voluntariosos, daquele jeito dele, sabe, daquele jeito que até hoje era aquele cara que dava qualidade no treinamento, sabe? Tinha garra, não se inibia diante de todos aqueles cracões ali, né? Então, acho que ele sempre levou isso para lá, né? E, geralmente, os levantadores, não são todos, mas geralmente os levantadores desenvolvem uma leitura melhor do todo ali, né? E esses dois gênios que nós temos, Zé Roberto e Bernardinho, são excelentes comunicadores, né? Sim. Que o Matsudaira, para mim, era muito mais um comunicador do que propriamente um técnico, tático, entendeu? Sim. Ele era um cara excepcional. Um líder, né? Sim. E se assim for ver, a geração de prata já estava quase toda ali, né? Toda ali. E aí você abandona a seleção. Assim, levando-se em conta, assim, que eu sei que é uma pergunta delicada para te fazer. Bora. Que assim, levando-se em conta que logo depois, em 81, o Brasil foi bronze na Copa do Mundo no Japão. E 82 foi vice-mundial. E você não estava tão velho assim, você não tinha 40 anos, você estava com 30 e poucos. 34.
Você, assim, se lamenta um pouco de talvez se eu pudesse ter esperado mais um pouquinho ou não? Isso, você estava tranquila naquela época, deu para mim, 80... Ali foi um momento muito difícil, né? Mesmo porque, veja só, quando acabou a Olimpíada de Moscou, nós tivemos uma substituição de técnicos. Sim, e você assumiu. Aí o Nussmann me fez um convite para ser um técnico da seleção brasileira, né? Aí eu fiquei com a seleção num torneio no Brasil, uns amistosos no Brasil e um torneio no Canadá. E aí, acho que foi por volta de final de setembro, assim, nós fomos conversar. E não conseguimos chegar a um acordo para eu continuar como treinador. Porque eu já tinha 3 filhos, né? Tinha uma vida assim muito organizadinha, muito organizada mesmo. Eu trabalhava em vários lugares, enfim. E a proposta era de vir morar no Rio. E uma série mas de você mudanças. seria o técnico efetivo do Brasil? Não sei se eu seria o técnico efetivo, mas o convite foi para eu assumir a seleção brasileira, em parceria com o Jorginho Bittencourt, que na época era um grande treinador também. Mas aí eu ponderei A, B e C, e naquele mesmo tempo eu tinha um convite para jogar na Itália. Então eu falei, eu nunca joguei na Itália, eu vou realizar um sonho. Já tinha abandonado a seleção brasileira. E peguei a mulher, os filhos e fomos para a Itália. Fiquei uma temporada na Itália. E lá na Itália eu fiquei sabendo que o Bebeto ia assumir a seleção brasileira, né? Que foi só para completar a sua pergunta. Então, o que eu ganhava naquela época, os compromissos que eu tinha, era muito superior ao que o voleibol poderia me oferecer, né? E vislumbrava uma série de coisas, mas meu desejo sempre foi me tornar um treinador também. E aí fiquei chateado, porque eu queria ter jogado um pouco mais, eu tinha saúde para isso, né? Mas as contingências falaram, chega vamos ser mais responsáveis, né? Mas fiquei muito feliz. Mais uma vez chegou um levantador, né? Um excelente leitor, e até escrevi alguma coisa sobre o Bebeto outro dia. Acho que o voleibol, o Brasil deve muito ao Bebeto. Com O certeza. Bebeto foi não vou dizer assim um visionário, mas ele chegou, aí houve aquela união que você disse, né? O Nussmann, o Braguinha, o Luciano do Vale, quer dizer, aí a coisa foi embora, patrocínios, começou a entrar um monte de dinheiro, tá? Mas o Bebeto foi muito inteligente, muito visionário, falou assim, bom, o que o Brasil precisa, né? Nós somos ruins disso, disso e disso. E ele se dedicou àquilo do mesmo jeitinho dos japoneses, né? Com uma comissão técnica muito boa, com o professor Jorge Barros, outra pessoa que eu admiro muito, e vamos embora. E logo em seguida já apareceu um ouro no Pan-Americano, depois uma medalha de prata, e foi embora, né? E treinando muito mais, né? Que ele falou, se eles 82, treinam 2 horas, vão não. treinar 4. E havia o suporte dos clubes. Né? Quer dizer, Já tinha o Pirelli e Banespa, isso, né? o Atlântico, a coisa foi embora, o Minas sempre por aí também. Então acredito que... E aí foi embora, né? O voleibol brasileiro foi lá para as alturas. Mas você sentia que dava ainda para continuar como jogador? Sim, sim. A prova é que eu fui para a Itália. E jogou bem. Fiz uma temporada na Itália. O meu time já ficou em 6º lugar. É um campeonato duro. Era uma equipe estreante de novatos, né? Tinha 2 veteranos mais um moreno. Fizemos um campeonato muito bom. E pelas mesmas razões lá de trás, né? Preciso voltar, minha mãe e tal, não sei o quê. Eu voltei. E, enfim... mas sempre fui muito ligado ao voleibol, muito ligado. E como técnico, como que você avalia a tua carreira como técnico, né? A minha carreira como treinador foi uma carreira muito deliciosa, né? Eu tive a oportunidade de dirigir um time grande, né? Tive a oportunidade de dirigir alguns times não tão bons, mas sempre me diverti, né? Eu tive um acontecimento na família que influenciou muito na minha carreira como treinador, que foi o falecimento do meu cunhado, né? E aí eu troquei o tênis pelo sapato e fui trabalhar numa metalúrgica, né? E ali fiquei praticamente
dos 36 aos 50 anos, uma época bem produtiva, né? O Zé Roberto bem disse assim, olha, numa palestra ele disse assim, olha, e na plateia, estava ouvindo o Zé Roberto falar, na plateia tem um camarada aí que, se ele não tivesse perdido o foco, ele seria um enorme treinador, né? Estaria no meu lugar, se for ver. Não, eles são inigualáveis. Mas, e como eu me divertia com o voleibol, com essas equipes, nesse período eu formei 1.200 técnicos de voleibol, né? Já dava aula em 3, 4 faculdades, ou seja, eu sempre procurei... Você sempre estudou, né? Sempre procurei estar perto do voleibol, que é a nossa paixão, né? Você chegou a ser comentarista esportivo também. Como é que é ser comentarista tendo sido jogador? Porque tem gente que pisa em ovos, né? Você ficar comentando uma má partida de um cara que foi teu companheiro 2, 3 anos antes, né? Você lidava bem com isso ou não? Então eu comentei 2 Jogos Olímpicos. 84 e 88, 84 e 88. Sabe muito da minha vida, hein? Pesquisei. Que bacana. É gostoso, né? Eu digo que tem 2 profissões, né? 2 profissões que são as melhores profissões do mundo, né? É a de comentarista e palestrante. Comentarista é mais fácil ainda, né? Porque você faz um comentário inicial, uma partida difícil, jogo equilibrado, e 5-0, não, realmente o nível de partida, né? Você vai só... Você comenta depois do acontecido. Exatamente, é o mais fácil do mundo, né? Eu lido bem com isso, não tenho não tinha o menor constrangimento, mesmo porque muitos daqueles, né, me conheceram não como comentarista, me conheceram como amigo de quadra. E me orgulho de... Às vezes eu recebo uns elogios ainda como capitão da equipe, né? Então eu sempre gostei muito disso e acho que até hoje eu não me separei de voleibol. Até hoje eu acho que nunca, costumo, né? É uma paixão mesmo, né? E como é que é a tua vida hoje, né? A gente está aqui no Comitê Olímpico Brasileiro. Quais são suas atividades? Você faz coaching, né? E participou desse programa aí do Carreira do Atleta. Então, como é que é isso? Vou começar pela parte mais querida que eu faço hoje, né? Esta semana vai nascer meu 9º neto. Caramba. Olha que loucura, né? Você teve 6 filhos, né? 6 filhos com a Selma. Então eu tenho 6 filhos. Olha que gozado. 2 deles tornaram-se técnicos em universidades americanas, os gêmeos mais velhos. E depois eu tenho mais 2 meninas e tenho mais um caçula. São 6 filhos, todos ligados ao esporte, todos. Lá em casa sempre foi um lar muito democrático, sabe? Quem treinava comia, quem não treinava não comia. A democracia é pé. Então, hoje o esporte sempre fez parte da nossa vida, né? Eu sempre digo que a educação, a formação da família, se você tiver aí uma família, tiver um esporte, um pouquinho de religião, esse triângulo você vai embora, né? E minha vida deu umas voltas, aí eu me tornei um consultor de recursos humanos, me especializei em coaching, fiz aí alguns cursos no Brasil, fora. Me tornei um Master Coach. Dá muita palestra também, né? Também. Acho que foi pelo fato de cabelos brancos, uma experiência de vida muito grande. Aí, no finalzinho de 2010, eu vim para o COB, fiz uma entrevista, já tinham entrevistado vários coaches. Sim. E eu vim para cá, uma casa muito gostosa de trabalhar. Eu venho para cá pilhado, motivado. E aqui eu tenho 3 frentes de trabalho, que é esse programa de carreira do atleta. Nós estamos na 6ª edição, que é um processo todinho de fazer a transição, né? De parar de jogar ou parando, né? O mundo, como a gente faz uma segunda vida. Isso é tão pouco feito, né? Em todas as, não só no vôlei, né? Isso aí é uma falta de até que no mundo inteiro, não só no Brasil, não. Inclusive, eu fui agora fazer uma semaninha de estudo no Canadá. Eu pude avaliar perfeitamente que o nosso programa de transição não deve nada a nenhum outro programa em nenhum lugar, sabe? E tenho até a ousadia de dizer que o nosso é bem melhor. Mas uma das coisas que eu lamento muito não é só no voleibol, sabe? Às vezes, no próprio voleibol você vê
pessoas que ganharam muito, ganharam prestígio, tem outros que não ganharam nada. Então, eu não vejo a preocupação em orientar, sabe, dirigir o atleta para o seu final de carreira. Então, aqui chegam para nós atletas olímpicos, mundiais, pan-americanos, às vezes sem a menor condição, sabe, de uma segunda vida, né? Lógico que um pouco é a responsabilidade do atleta, né? Mas eu gostaria muito que aquele papel do treinador, formador, educador, né, continuasse a existir. Então, nós temos esse programa de carreira de atleta, que é um sucesso. Temos aí o trabalho também com treinadores, tem um curso básico de gestão de treinadores, Associação Brasileira de Treinadores. Aqui já conversei com a maioria da liderança, enfim. Hoje existe uma cultura, não é ideal ainda, mas eu pretendo, aqui dentro eu tenho um apoio muito grande, de criar uma cultura de coaching, né? Hoje eu trabalho no Laboratório Olímpico. Enfim, eu tenho algumas frentes de trabalho aqui, todas elas voltadas para o desenvolvimento de pessoas, nos diferentes níveis, que vão desde os jovens talentosos até os treinadores, transição de carreira. Ou seja, bem completo, né? Eu acho que atualmente o comitê está preenchendo todas as lacunas que talvez outros programas de política esportiva deveriam fazer, sabe? Hoje eu acho que o nosso grande desafio é o papel que a escola fazia antigamente, né? Você perguntar para a Hortência, para a Paula, todo o pessoal que você falou, onde eles começaram a jogar, né? A Maurício começou a jogar lá no Ipiranga, Montanaro, não sei o quê, né? Então a gente vê que as escolas eram formadoras, né? Então hoje a nossa massa é muito pequena, né? Então acho que o comitê hoje vem preenchendo algumas lacunas que deveriam ser de responsabilidade. E você sente assim a melhora? Você sente os frutos disso? Sente, né, no dia a dia assim? Sinto, claro que sinto. Você vê em todos os segmentos uma maior participação do treinador, os atletas mais conscientes. Hoje você já pode falar em ciências do esporte, né? Hoje o laboratório dá esse suporte que nós chamamos de invisível, né? Eu lembro que teve um atleta que chegou numa concentração, ele tinha 17 cáries. Totalmente, Então a gente vai lembrando e faz uma volta ao passado e fala, poxa, isso aqui hoje já não acontece mais no mundo. Hoje você vê um atleta estagiando, hoje eu não sei quantos, mas se você me perguntar, eu vou dizer, olha, estou sabendo que agora tem 18 atletas lá fora, 20 atletas lá fora. Então hoje nós temos um intercâmbio muito grande, né? Alguns exemplos, por exemplo, lembra o Thiago Silva? Sim. Que então está lá fora, eu estou lá fora, quer dizer, hoje nós temos treinadores estrangeiros vindo para cá, trabalhando junto com os nossos treinadores. É um trabalho que não aparece, que não é muito divulgado, mas é um trabalho muito gratificante. E você que pegou, deve ser uma coisa, você deve ter momentos assim de lembrar dos anos 60, que não tinha nada, isso aí, que o médico era ginecologista, esse tipo de coisa, e hoje em dia tem uma estrutura que em termos de vôlei, eu acho do Brasil invejável, não dá para reclamar em relação a nenhum país. Se você for, deve conhecer o Saquarema. Sim. É um modelo aqui. É um modelo, entendeu? Mas outro dia eu fiquei muito surpreso e desapontado, porque lá em Saquarema tem um túnel do tempo, né? Sim. Você sabe que eu procurei, não tem uma fotografia da minha época. Ou seja, parece que houve um apagão de 65... É isso que eu te falei de geração da prata para frente. 65 até 80, 82, não tem nada. Nada. Quer dizer, parece que, e eu costumo dizer assim, que tem a geração de ouro, de prata, a minha foi a geração de lata, né? Não fala, né? E eu até digo assim, a nossa geração é que arou a terra, né? E os outros colheram os frutos. Mas fiquei chateado, porque não é, olha quantas pessoas se dedicaram aí, não estou falando do Moreno, estou falando de quantas pessoas, que história, nós estamos falando em 15 anos, né? 17 anos. Muita coisa, né? De carreira. Mas acho que isso é geral, sabia? Eu acho que, infelizmente, se esquece o passado recente até, às vezes. Acho até a geração de prata, às vezes, esquecida. Se eu perguntar para um jovem que gosta de vôlei hoje, está arriscado ele não conhecer alguns dos jogadores da geração de prata, que eu acho um absurdo, mas você vê, tem até um documentário bacana que os jovens não conheciam o Montanaro, não sabiam que ele tinha todo o lance do saque jornada e tal, saque viagem.
Infelizmente, acho que isso é do mundo atual, assim, se olha pouco para trás. Mesmo quando tem que olhar, que eu acho que tem que olhar para a tua geração e a da geração de prata. E você sabe, recentemente, obviamente hoje nós falamos tanta coisa, talvez eu tenha esquecido várias pessoas que foram importantes, né? Mas recentemente eu tenho visto algumas atitudes que veio da confederação, até por via do Radamés, sabe, que é um amigão nosso. Eu lembro até que uma vez eu entrei no ginásio, o Radamés parou o treino para me apresentar os atletas. Falei, esse cara aqui foi aquilo lá e tal, né? Então a gente vê que hoje procuram resgatar um pouco, né? Mas o reconhecimento nunca foi forte, né? Do Brasil. Brasileiro, né? Eu estou fazendo meu canal um pouco para isso, para cumprir essa lacuna, né? Que tem, e não é só no vôlei, não. Infelizmente eu vejo no futebol também tem. Você vê, às vezes, grandes ídolos aí, né? Poxa vida, o que o cara fez tanta coisa. E ninguém lembra. Deu alguns maiores títulos do clube, ninguém lembra direito. É verdade. É uma pena. Como é que a gente fala? Rei morto, rei posto. Mas né? Às vezes é rei morto, rei esquecido. É verdade, é verdade. Ninguém não devia, né? Então, pô, Moreno, te agradecer demais aqui. Muito obrigado pela oportunidade. É isso. Conte comigo abraço. sempre. Muito obrigado aí por receber aqui no COB. Esse prazer é todo nosso. Então, um grande abraço aí. Se inscreva no canal, ativa lá o sininho para receber as notificações e até o próximo entrevista. Abraço.